Marlon Araújo está por aqui também. E aí, Marlon, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Edson. Beleza? Já começamos as semifinais do Campeonato Alagoano. Agora é reta final, é decisão, reta final, decisão, e o Asa saiu na frente. O Asa conseguiu vencer fora de casa a equipe do Murici, conseguiu um resultado muito importante, venceu por 2-1 com um jogador a menos e agora leva a decisão para o próximo domingo, jogando lá no Coraci da Mata Fonseca. Detalhe que a gente tem as semifinais, né? O confronto interior e o confronto da capital, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos ver então, o Bruno Protásio separou alguns lances do jogo de ontem entre Asa e Murici, um jogo equilibrado, né, Marlon? Vamos dar uma conferida aqui como é que foi. Muito equilibrado. O primeiro tempo foi bem movimentado, com boas chances dos dois lados e com os goleiros trabalhando. Aos 20 minutos, o Asa saiu na frente, batida cruzada de Guti e Xande manda para a rede. O Murici quase empatou nesta falta de Ramon, que explodiu na trave. E o jogo continuou aberto. O Fantasma também acertou a trave com Lucas Gaspar. O empate do Alviverde só veio aos 10 minutos do segundo tempo. Moraes bateu cruzado e a bola sobrou para Soares deixar tudo igual. Aos 37, a situação complicou para o Asa após a expulsão de Marcos Antônio. No lance seguinte, os donos da casa chegaram com perigo. Mas no apagar das luzes, no último minuto do jogo, Assis cruzou para Marcinho de cabeça dar a vitória ao Asa. E aí, Marlon, 10 segundos para o final do jogo, né? É um gol importante, um gol que deixa o Asa na frente. E teve a novidade do VAR. É isso que eu ia perguntar, como é que funcionou? A central do VAR ficou aqui em Maceió. Um gol marcado pela equipe do Murici, era um gol de empate, mas estava em posição de impedimento. O VAR foi chamado, a arbitragem tinha validado o gol, mas o VAR chamou e demonstrou lá que o jogador estava em posição irregular, só tinha um defensor entre a bola e a linha de fundo. O impedimento foi marcado e o Murici tinha comemorado o gol e viu o VAR, que é uma novidade, que é uma tecnologia que chega no futebol de Alagoas para as semifinais e final do Campeonato Alagoano. Detalhe é que o Asa agora já jogava em casa, né? Já era uma vantagem jogar em casa, agora ele joga em casa e tem a vantagem de perder por um gol, é isso? Não, tem a vantagem do empate. Do empate. Não tem quem vai ter vantagem por resultados iguais. Ah, entendi. Não é soma. É a vantagem do empate, ele está na frente, joga por 2 resultados. O empate ou a vitória leva o Asa à final do Campeonato Alagoano, vaga na disputa do Campeonato do Nordeste, Copa do Brasil e disputa um título que faz tempo que ele não consegue vencer. Pois é, uma novidade aí que a gente vai ter aí nas próximas rodadas. Vamos aguardar. A hegemonia de CSA e CSA isso quer dizer, por exemplo, já estão quebrados. Copa do Nordeste, né? Isso. Só vamos ter um dos dois da capital. Isso. O outro vai ser do interior, ou o Asa ou o Murici, que vai estar no ano que vem na Copa do Nordeste, né, Marlon Araújo? Agora, infelizmente, a gente tem que voltar a falar de um assunto, antes de falar do CSA e CRB, porque teve confronto de torcedores, né, na volta de Murici, torcedores do Asa tiveram um susto. O ônibus em que eles estavam teve uma emboscada, né? Sofreu um ataque aí no cruzamento da BR-420 com a AL-101 na altura de Rio Largo. Os autores do ataque seriam torcedores de uma organizada do CRB. Vamos ver as imagens? Vidros do veículo foram quebrados, alguns torcedores precisaram de atendimento médico, inclusive no HGE. Em nota, a diretoria do Asa disse que esteve no local e estuda medidas sobre o caso. A delegacia de São Miguel dos Campos apura esse caso. Marlon, a gente está voltando a ter duas torcidas, é um assunto que nós vamos trazer agora também, mas preocupa essa questão da violência, né, Marlon? Preocupa e é uma violência recorrente. Já aconteceu o inverso, de torcedores do CRB serem agredidos por torcedores do Asa. É a violência que vai gerando violência. Não dá para a gente dizer que foi A, B ou C, isso é a investigação que vai apontar. O que a gente precisa é que sejam alcançados os responsáveis e aí sim a gente possa divulgar a punição disso. O futebol parece que isso vai passando e vai acontecendo, vai normalizando, talvez buscando os responsáveis, eu tenho certeza, na competência da Polícia do Estado de Alagoas para apontar esses malfeitores que possam ser separados do verdadeiro torcedor, que vai apoiar e vai exercer a paixão pelo seu clube. Não dá nem para chamar de torcedores, né? Não. Por mais que esteja numa chamada torcida, exato. Mas não é torcedor. Porque, olha, o CRB estava jogando ontem? Não estava. O que é que ele foi fazer ali para enfrentar a torcida do Asa? Ninguém sabe se a ordem foi essa exatamente, mas a gente tem imagens, inclusive, do ônibus que estava a torcida do Asa. Então, assim,
não é torcida, né, Marlon? Não dá para classificar como torcedor. Tem a imagem, tem o histórico do confronto das duas torcidas, então tem todas as evidências que possam chegar a elucidar esse fato, que não possa ser esse o último, que a gente possa estar divulgando, dando espaço a essa atitude de bandido. E bandido, o lugar, a gente já sabe onde é. Exatamente. Marlon, agora vamos falar do clássico. Vou chamar na sequência o Neto, mas eu queria saber de você, tem árbitro de fora e é árbitro figurão, né, que vai apitar o clássico? Árbitro FIFA, gaúcho Anderson Daronco, vem mais uma vez apitar um jogo aqui no estado de Alagoas. É um árbitro que tem muita rigor na parte disciplinar. É um árbitro que tem... Ninguém peita, né? Tem uma referência pela rapaz tem um pote alto. Pela compreensão física, ninguém chega junto lá do Anderson Daronco, mas é mais uma novidade para o clássico das multidões, mais uma atração. Mas uma coisa que a gente está preocupado, que tem novidade, que eu vou trazer o Neto Mota, inclusive pode botar o Neto agora, é porque no clássico de CSA e CRB, a gente até divulgou aqui, você trouxe até em primeira mão na segunda-feira, você lembra que a gente falou que ia ter torcida visitante, 1.200 ingressos, inclusive parece que já venderam todos esses ingressos para a torcida do CSA, o CRB também já está comprando, mas o Neto Mota está, inclusive, ao vivo do estádio Rei Pelé, porque o Ministério Público pediu à Justiça que seja torcida única. Explica pra gente, Neto. Moura, mais uma vez, boa noite para você, boa noite para o Marlon Araújo também. Que notícia, né? Uma bomba que caiu em meio ao futebol alagoano, principalmente diante da venda dos ingressos para as partidas das semifinais do Campeonato Alagoano, a primeira, inclusive, marcada para o próximo sábado. Enfim, o fato é que o promotor Marques Martins, promotor do Direito do Consumidor do Ministério Público de Alagoas, protocolou uma ação na Justiça aqui do Estado pedindo a realização desses jogos, tanto do sábado quanto da próxima quarta-feira, do clássico entre CSA e CRB, com torcida única. No documento que pede que este ponto seja atendido, ele justifica exclusivamente levando em consideração o que ele chama, o que ele diz e aponta como falta de condições estruturais aqui do estádio Rei Pelé. Ele deixa, inclusive, em um trecho do pedido bem claro que não há correspondência dessa decisão com o enfrentamento de torcidas, mas sim com a segurança em relação às condições estruturais do estádio Rei Pelé. O promotor ainda diz que alguns reparos e reformas ainda acontecem aqui e a capacidade máxima não pode ser atendida para esses jogos diante desses reparos e dessas reformas que estariam acontecendo enquanto o Rei Pelé recebia os torcedores. O promotor também diz que o estádio Rei Pelé tem até pendência com o Corpo de Bombeiros em um extenso documento que leva em consideração até memes que foram colocados sobre os jogos, com brincadeiras a respeito dos casos que aconteceram das últimas vezes, como, por exemplo, a queda do reboco de uma das arquibancadas e o desprendimento de uma grade. Os vídeos acabaram viralizando, com repercussão, inclusive, nacional, e todos esses fatos levaram, então, o Ministério Público a fazer esse pedido. Mais cedo, o promotor Marques Martins conversou com o Pajuçara Futebol Clube na Pajuçara FM, inclusive o Marlon estava presente e reforçou todos esses pontos. Todo mundo está aguardando agora o posicionamento dos times, CSA e CRB, e claro, o que é que a Justiça vai dizer, se vai acatar ou não essa decisão. Edson Moura, só lembrando, antes de passar mais uma vez para você, que ainda tem, o Ministério Público pediu que uma multa de 50 mil seja aplicada por dia de descumprimento, por cada dia de descumprimento dessa decisão, caso a Justiça alagoana aceite o pedido do Ministério Público. Volto para você. Obrigado, Neto, pelas suas informações. Vou conversar com o Marlon aqui, inclusive, né, como o Neto falou, vocês ouviram o promotor no Pajuçara Futebol Clube. O que é que ele disse? Inclusive, está bem abastecido esse pedido da Justiça, né? Inclusive com provas, requerimentos, né, Marlon? Na marca da exclusividade, o Pajuçara Futebol Clube conversou com o promotor Marques Martins, que alegou falta da perícia judicial, seria uma perícia isenta àquela da empresa que faz a obra no estádio Rei Pelé, e falou também da questão de saídas de emergências que estão bloqueadas. Então, ele traduziu a preocupação do Ministério Público de todos os eventos que vêm acontecendo, desprendimento de grades, de guarda-corpo, essa imagem da queda do Por mais que não tenha ninguém ali embaixo, exatamente. Mas se tivesse, e aí, né? Se alguém tivesse caído. Ele fez a provocação à 18ª Vara da capital, que, pelo que eu tive de informação agora há pouco com o presidente do CSA, Omar Coelho, faz uma visita de inspeção amanhã, 10h30, no estádio Rei Pelé, para aí sim decidir se acata ou não a decisão do Ministério Público. Então, o juiz vai visitar, a juíza vai visitar pessoalmente o Rei Pelé. Isso, a juíza vai amanhã, segundo a informação que eu acabei de conferir antes de entrar aqui,
com o doutor Omar Coelho, presidente do CSA, que a doutora Esther Manso deve estar amanhã, 10h30, no estádio Rei Pelé, com o CSA, com o CRB, com o CELAGE, com a Federação, para aí sim visualizar em loco para tomar a decisão. Se acata o pedido do Ministério Público de torcida única ou se vai liberar as duas torcidas, como já está liberado por enquanto, com ingressos comprados. Vendidos, né? Então agora é aguardar a decisão da 18ª Vara, que vai apontar se o torcedor do CSA vai nesse jogo, se o torcedor do CRB vai no próximo jogo da quarta-feira. De sorte é que amanhã a gente tem essa decisão. Vamos aguardar então. Marlon Araújo, um abraço, viu? Obrigado pela sua participação. Até amanhã. Futebol, vamos manda mensagem, tá? 3023-7580, manda pergunta pro Marlon responder amanhã. Um abraço. Valeu, Marlon. Tá bronzeado, foi pra praia, tá correndo, né? Férias. Férias, muito bom.